noite a todos. Meu nome é Ademar Paes Júnior, sou médico radiologista e faço parte, orgulhosamente, da comissão de inovação e teleradiologia do Colégio Brasileiro de Radiologia. E esse é um evento dentro do nosso ciclo de webinários, né, promovido pela comissão, para a gente discutir dentro da comunidade de radiologia um assunto super importante dentro desse primeiro ciclo, né, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as suas consequências, né, para a nossa prática, né, considerando que nós temos uma prática que envolve um grande volume de dados, envolve um grande volume de incorporação tecnológica. A gente vai ter esse primeiro ciclo de webinários que é LGPD, e na sequência nós teremos um ciclo de webinários focando em inteligência artificial. A reunião de hoje nós vamos falar um pouco sobre compliance LGPD, né? Vamos falar um pouco sobre tecnologias que a gente pode utilizar para essa jornada, né, de mudança de legislação. E eu como coordenador da subcomissão de inovação, fiquei responsável por essa sessão. E eu tive o prazer de contar com dois grandes palestrantes aqui conosco hoje, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Flaviane Barros, né? A Flaviane Barros é coordenadora do curso de Compliance, Ética e Integridade Corporativa da PUC Minas, tem pós-doutorado na Universidade degli Studi de Roma, é mestre e doutora em Direito e é professora do programa de pós-graduação da PUC Minas, de Minas Gerais. E também está aqui conosco o Isaías Otacílio da Rosa, que é CEO da Seon Tecnologia, é mestre e doutor em Engenharia de Produção e é responsável pelo desenvolvimento de sistemas de avaliação de desempenho com foco em governança e LGPD. Então, boa noite, Flaviane, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, uma grande honra. Boa noite também, Otacílio, tudo bem? Boa noite, Ademar, boa noite a todos que nos assistem. Também agradeço a oportunidade de poder conversar, de poder apresentar um pouquinho desse ecossistema que certamente vai modificar as preocupações da área da saúde no Brasil. Joia. Então, gente, para a gente dar início já imediatamente, né, eu quero convidar a Flaviane para iniciar essa discussão, e na sequência daí eu passo para o Isaías. Tá bom? Então, Flaviane, muito bem-vinda e agora a palavra está com você. Obrigada, então gostaria mais uma vez agradecer ao Dr. Ademar de Paes Júnior, cumprimentar o Dr. Isaías Otacílio da Rosa e a todos que nos assistem, a todas as pessoas que têm interesse nesse tema. O Ademar falou um pouquinho de mim, né? E eu queria assim, ressaltar um pouco que a experiência da consultoria em compliance acaba tendo uma grande sinergia com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E é por isso que, em alguns momentos, elas, inclusive, se tocam. Né? Então, a minha proposta, a pedido do Ademar, é falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, da questão das inovações, mas eu vou passar por uma perspectiva, espero que vocês entendam a questão da LGPD como um avanço em termos jurídicos. Nós tivemos um primeiro grande avanço quando a União Europeia adotou o seu regulamento de proteção de dados, e ele foi um marco muito importante para todos nós que estudamos o direito e que preocupamos com os direitos das pessoas. Então, esse ponto, para mim, é muito caro, porque quando a gente pensa
em alguns modelos de prevenção que estão ligados aos riscos jurídicos e legais, né? Tanto a corrupção, por um lado, gera grandes problemas e dificuldades, né? Porque ela tira de nós recursos que poderiam estar sendo usados para o bem de todos, né? De uma forma mais ética e mais íntegra. A proteção de dados, especialmente os dados pessoais, vulnera muito as pessoas, né? Está dentro da esfera dos direitos da intimidade e hoje é até considerado, em termos legais, um novo direito, vamos dizer assim, um direito separado da exclusividade da ideia de uma intimidade. Isso se dá, obviamente, por causa da forma massiva, né, como nós, no mundo digital de hoje, fazemos transferências de dados, colocamos, né, os nossos dados, as nossas fotos, e tantas outras coisas, né, relacionadas à nossa pessoa, de uma forma muito, vamos dizer assim, massivamente explorada por todos os âmbitos, seja porque a gente quer fazer uma operação financeira, seja porque a gente quer comprar uma passagem aérea, seja porque a gente está precisando do resultado, né, de um exame de sangue. Então, assim, você tem tantas situações em que a gente hoje coloca os nossos dados em exposição e em risco, que é claro que a gente precisava de uma legislação como essa, né? Mas, por outro lado, as pessoas hoje pensam a LGPD como um bicho, um monstro, né? Um monstro de 7 cabeças que vai acabar vai acabar gerando um nível maior de burocracia, de perda de tempo em procedimentos internos, e que poderia, inclusive, até tirar o foco de algumas empresas para o seu objetivo final. E me parece que esse medo, né, da LGPD, ou essa tentativa de forçar que as empresas se coloquem numa situação de conformidade de um dia para a noite, é muito mais um uso midiático da lei do que propriamente aquilo que, como operadora do direito, eu percebo. É claro que grandes empresas precisam estar em conformidade, não estou falando que não. É claro que o desafio da conformidade é grandíssimo. É inegável que diversos processos que as empresas faziam, sequer a gente tinha noção de que a gente estava trabalhando com dados, né, e tratando dados e como é que eles eram geridos. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que ela é uma lei necessária, relevante, que ela está dentro do contexto atual, né? Especialmente se a gente colocar a União Europeia como um ponto de foco, ao passo que outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, ainda não têm uma legislação específica de proteção, né? E então nós vamos passar por um momento muito importante, né? E a data, né, é uma questão que sempre colocada. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, mas a gente pode dizer o seguinte: leis sem sanções não funcionam. E se não funcionam normalmente em outros países, aqui no Brasil funciona menos ainda. Né? De modo que as sanções relativas à Lei Geral de Proteção de Dados começam dia 1º de agosto desse ano. Então, está todo mundo muito preocupado com isso, né? Só que eu queria chamar a atenção disso, porque fica parecendo que o mundo vai acabar dia 1º de agosto se tudo não estiver pronto. Então, eu queria primeiro dar uma palavra de tranquilidade para as pessoas de que não é bem assim. A agência reguladora responsável pela aplicação das sanções, né, referentes à Lei Geral de Proteção de Dados é a
Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela começou a sua atuação, os seus membros foram nomeados ano passado, ela começou os seus trabalhos há muito pouco tempo, só em janeiro e fevereiro desse ano é que as consultas públicas para que a gente fizesse contribuições para como seria a organização e a atuação, especialmente no que se refere ao procedimento de aplicação das sanções, né, que era uma determinação legal, foram abertos há muito pouco tempo. Né? Então, o regimento da associação foi concluído, não tem nem 3 meses, de modo que não me parece que a partir do dia 1º de agosto nós vamos ter assim, um mundo de procedimentos para apuração de infrações de desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não vai, na minha opinião sincera, começar punindo todo mundo, aplicando todas as multas possíveis e todas as sanções possíveis. Ela tem um papel preventivo, ela tem um papel de educação, ela tem um papel justamente de criar uma cultura de proteção de dados também. E além disso, os casos relevantes onde há uma violação, né, de direitos relacionadas à proteção dos dados pessoais e especialmente dos dados sensíveis, certamente serão tratados pela agência dando a todas as pessoas implicadas o direito à ampla defesa. Então, é algo que é importante porque acho que a sensação das pessoas em determinada medida é que no dia que começar a lei, a gente já vai, as empresas vão começar a ser multadas, assim, vão receber já um carnezinho de que, pelo e-mail ou um oficial de justiça, sei lá como, uma carta, já com a punição. E não é bem assim, não é? Toda punição da agência precisa de um procedimento administrativo prévio, onde se dá à empresa todas as garantias da ampla defesa. É claro que qualquer processo, e olha que eu sou uma pessoa que estuda esse tema, qualquer processo tem um custo, né? Cada dia mais a gente avalia o passivo de uma empresa como algo negativo. Não era assim há pouco tempo. Muitas empresas, inclusive grandes empresas, se constituíram atualmente com o seu poderio a partir de uma lógica de de fomentar um passivo judicial, porque o processo no Brasil demora muitos anos, então ela não gastaria dinheiro com algumas soluções, estaria dentro do risco. Então, não me parece que esse momento hoje é assim, até porque uma multa ou uma sanção da agência vai, de alguma forma, significar não só um impacto econômico, mas também um impacto reputacional sério e grave. Eu acho que esse é o ponto talvez mais relevante até do que a própria multa, não é? Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, no sentido de que precisamos fazer o dever de casa, sim, mas também podemos fazê-lo no tempo e modo que seja o tempo e modo daquela empresa, daquela instituição, daquela entidade. E que dia 1º de agosto é um dia importante, sim, não é? Mas não vai ser o dia em que todos vão ser punidos, não é? E além disso, é importante chamar a atenção de que desde o texto legal e também todas as ações da Associação Nacional de Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados, vai no sentido de que tenhamos um tratamento distinto entre grandes e médias empresas e pequenas empresas, e também eu vou colocar também no caso aqui, os profissionais autônomos, os profissionais liberais que atuam, seja por sociedades individuais, como a Eireles, não é? Também dentro desse bojo.
E aí vão ser tanto eu como advogada, quanto muitos de vocês como médicos, radiologistas, também, ou médicos, né, ou da área de saúde, nós vamos todos ter que nos adequar e pensar nessa questão. Mas é claro que não se espera que se atue no âmbito da sanção a ser aplicada a pequenas empresas e profissionais, da mesma forma que nós vamos fazer para uma grande empresa de dados, né, de telefonia, e até mesmo as grandes empresas da área de comunicação, que foram algumas que no último ano, né, geraram um lobby de resistência muito forte para a mudança da Lei Geral de Proteção de Dados no nosso Congresso Nacional. Então, me parece que esse ponto eu gostaria de ressaltar, e aí passar o que o doutor Ademar pediu para eu falar, que é um pouco de como que eu penso, como que eu olho para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados ligadas à inovação, ou seja, o que nós podemos fazer nesse sentido. A primeira coisa que eu acho que é algo importante que deveríamos parar para pensar um pouco é que como as sanções vão começar e a gente ainda não sabe quais serão os parâmetros, os critérios, aquilo que vai ser a construção, né, da cultura de decisão dentro da agência, é a necessidade de que se acompanhe as decisões da agência, né, e se faça uma leitura daquilo que nós chamamos de legal risk, ou seja, do risco legal que vai passar a estar vinculado. Porque muitos elementos de como a multa será formada, de quais elementos de ônus da prova, como que a gente vai lidar com isso, a gente ainda não sabe. Não é? Nem o Conselho Nacional de Proteção de Dados está ainda indicado pela Presidência da República. Né? Os nomes foram encaminhados à Presidência da República no mês de março, mas ainda não temos a escolha. Então, é claro que a gente precisará de esperar e de acompanhar isso para ver o ritmo de que as decisões vão tomar. Da mesma forma, talvez seja importante também acompanhar o passivo judicial decorrente da aplicação da lei, e aí a gente já tem algumas ações, né? A gente ouviu, inclusive, em eventos e notícias na mídia, das primeiras empresas que foram punidas com base na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente aquelas que tratam de dados de consumidores, né? E também como é que esses precedentes estão sendo construídos. É a primeira vez que o Brasil reconheceu o direito à proteção de dados como um direito constitucionalmente relevante foi justamente na pandemia, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Barroso. Mas, em termos, então, de inovação, me parece que o uso da jurimetria, que é uma função preditiva, não é? Para que a gente possa dar um cenário, né, positivo ou negativo de como as decisões, ou para qual lado, como é que as decisões vão se encaminhar, é algo interessante até para tomada de decisão no âmbito das empresas, né, em qual medida, qual foco, né, prioritário ela vai dar à questão da adequação das políticas à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, existem várias técnicas de apoio à decisão, né, e que me parece que são importantes e que podem permitir ao CEO de uma empresa avaliar, então, qual o melhor caminho, por onde ir ou não ir, né? Go ou no go, que é uma técnica de decisão, onde avalia essas hipóteses. Então, me parece que isso também é uma ferramenta que o mercado vai passar a dispor para que, quando, né, a gente pensar, eu vou me adequar ainda mais, a gente saiba por onde caminhar. Porque a vida da LGPD ela é muito dinâmica, porque a inovação tecnológica diz respeito, a maioria das vezes, a tratamento de dados. E aí, então, cada dia mais
eu vou precisar de ir renovando os meus critérios, as minhas análises sobre o risco de exposição. Acho que também um outro ponto importantíssimo para a Lei Geral de Proteção de Dados não é pela lógica do denuncismo, não é pela lógica do punitivismo, não é pela lógica do medo irracional em que todo mundo vai ser multado e que todas as empresas serão expostas reputacionalmente. Eu acredito muito mais numa busca de uma compreensão de uma cultura corporativa em que a gente trabalhe, especialmente, me parece, do tone of top, ou seja, essa é uma cultura que começa de cima para baixo, é a alta gestão da empresa que tem que assimilar, que respeitar e cumprir em conformidade as questões de proteção de dados é um ganho, é um valor importante dentro da sua empresa e, portanto, direcionar esforços e dar exemplo, não é, de como fazer isso. Não tem lógica você, por exemplo, exigir o cumprimento da lei e, como CEO, desrespeitá-la em questões básicas como o uso, por exemplo, de um dado pessoal de um colaborador de forma indevida, né? O engajamento, eu acho que é uma outra questão que a cultura corporativa precisa pensar muito. Então, a gente precisa fazer campanhas, workshops, não é pôr punições o tempo inteiro, que isso vai funcionar no primeiro momento. O terceiro ponto que eu acho que a cultura corporativa precisa pensar é como treinar as pessoas. O treinamento é muito importante. E aí, treinamentos que trabalham a educação de adultos, né? mais conhecida como andragonia, que é um nome horroroso, na minha opinião sincera, mas que significa a gente criar treinamentos que sejam adaptáveis àquilo que é a vivência de um adulto para o aprendizado. E é claro que dentro dessa lógica eu posso ter prêmios, mas eu também vou poder ter sanções. Eu acho que uma das sanções mais comuns que vai existir vai ser a perda da possibilidade de usar o e-mail institucional, de ter acesso ao servidor, aos seus documentos, porque, claro, que vai ser em um determinado momento, quando toda a empresa não se engajar, eu vou ter que criar algum tipo de sanção, não é? Então, tudo isso tem que passar, né, no ritmo por todos nós. E, então, em termos de inovação, me parece que a nova inovação é a educação digital, né? A educação por meio do ensino à distância, é o treinamento corporativo por meio do ensino à distância, com modelos novos, por exemplo, como metodologias ativas, gamificação, temporada de podcast, por exemplo, onde a pessoa pode ouvir num momento menos complicado, mais ocioso da sua vida, não é? E microlearning, que é justamente essas pílulas de conhecimento. Eu acho que esse ponto é um ponto que é uma inovação, não só no sentido tecnológico, porque a maioria dessas ferramentas educacionais são digitais, e nós temos várias empresas no Brasil e no mercado brasileiro que já oferecem esse tipo de serviço, mas também que, além delas serem digitais, elas têm tecnologia para transferência de conhecimento, ou seja, uma linguagem mais fácil, uma forma de explicar, né, e de engajar as pessoas interessante. Por isso que eu acho que o microlearning e a gamificação são pontos muito interessantes e que a gente tem que passar a usá-los com frequência dentro do treinamento da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, eu acho que as políticas de proteção de dados, elas seguem uma lógica, né? Então, todas passam por um diagnóstico com análise de risco, que vai desde
a gente ter, então, todas as informações sobre como são tratados os dados, né, o inventário, o mapa, né, de riscos e o mapa dos problemas, das exposições, né, que a gente usa atualmente dentro das diversas metodologias que foram adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, uma fase de planejamento, onde eu acho que precisamos discutir sobre orçamento e prioridades, né, porque muitas vezes o pacote completo de uma macro política de proteção de dados não é viável economicamente, e aí é a hora da decisão, da escolha de como fazê-lo por etapas, quais seriam os prioritários. Por isso eu disse a necessidade de acompanhar o que a agência tem pensado em termos de predição, e não só de predição, mas também de quais são os encaminhamentos que têm sido dados. Tá? E na implantação, eu acho que uma das características que a gente devia pensar é um pouco sobre que os modelos de políticas de proteção de dados, da mesma forma que o compliance, são dinâmicos. Só para dar um exemplo, né, assim, há 2 anos atrás, se eu implantava uma política de canal de comunicações, que algumas empresas chamam de canal de denúncias ou hotline, no âmbito do compliance, eu não ia preocupar com a lei de proteção de dados. Hoje não, hoje eu preciso pensar em anonimização, em garantia de não retaliação, mas também ao mesmo tempo a ampla defesa da pessoa que foi noticiada, não é? O tempo que eu vou guardar aquela informação, como que eu vou guardá-la. Então, tem várias coisas que há pouco tempo atrás eu não pensaria quando eu fosse implantar uma política de compliance. O mesmo vai acontecer com a proteção de dados. Então, cada produto novo que for desenvolvido pela empresa, ou um serviço, onde eu vou precisar reavaliar a minha política, onde eu vou descobrir onde é que estão os novos gaps, onde é que estão as novas exposições de risco, fazem com que a gente perceba que a implantação ela não é uma situação estanque dentro de uma empresa ou de uma entidade. Ela vai ser feita passo a passo e ela vai ter que ter um monitoramento, né? E a partir do momento em que a gente possa, portanto, aos poucos, não só revisar aquilo que não está dando errado, que continua com um nível de exposição de risco ainda relevante, mas também descobrir onde é que deu errado, né? E ao revisar a partir de situações de crise, de situações de vulnerabilidade, onde eu não mais estou só atuando de forma preventiva, mas mitigando situações, né? Então, informando, eu tenho toda uma política já definida dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, onde você faz, então, o monitoramento do vazamento de dados, por exemplo, a informação e a prestação de um serviço de esclarecimento e de proteção das pessoas que tiveram seus dados expostos e, obviamente, reportando às autoridades, no nosso caso, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, eu tenho vários modelos de diagnósticos. A ISO 27701 traz um modelo, né, obviamente, de como construir um programa de proteção de dados, mas ele também me parece que não é o único, não é? Não acho que é absolutamente necessário certificação. A agência não vai, como ela não faz no compliance, exigir que as empresas sejam certificadas. A certificação nunca vai gerar uma exculpante, ou seja, uma justificativa de só porque eu sou certificado eu vou ter uma redução na multa, né? Eu tenho que demonstrar muito mais do que isso, que eu tenho um programa que é verdadeiramente
um programa que é verdadeiramente eficiente, que ele não é um programa fake. Isso no compliance, se você for olhar, por exemplo, as cartilhas que nós temos em várias situações, como, por exemplo, no CAD, na CGU, quando se aplica uma multa, vai se avaliar o modelo de prevenção, né? A gente vai avaliar isso de uma forma a verificar se aquilo que foi projetado, planejado, está verdadeiramente implantado. E aí eu só consigo fazer isso por meio da comprovação. Então, não adianta eu ter uma política, não adianta eu ter pago um consultor um valor astronômico para diagnosticar tudo e não fazer o que tem que ser feito. E não é só fazer, é fazer e provar que está fazendo. Então, tem um monte de elementos como termos que comprovem o treinamento, qual é o material do treinamento que foi aplicado a todos os colaboradores, que tipo de modificação no procedimento, nos processos foi feito, uma documentação dessa mudança procedimental, né? Novos checklists, workflows que a gente possa construir dentro da estrutura e da dinâmica, até do regimento interno da empresa. Então, tudo isso é importante para mostrar que a empresa fez todos os seus esforços, né, para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E é claro que aí, em termos de inovação, eu acho que existem várias ferramentas computacionais e softwares muito bons que vão apoiar a implantação. E por fim, eu queria deixar assim uma proposição, né, de futuro, que a primeira vez que eu li sobre isso foi estudando o regulamento geral, o regulamento europeu, né, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados estar implantada, onde eles diziam que determinados setores, determinados tipos de profissionais, não seria viável que a gente tivesse a definição do Data Protection Officer por empresa. Então, era importante que o setor, a partir das suas associações, daqueles que são os seus representantes associativos, criassem protocolos, ferramentas, modelos, então, de solução setorial. E me parece que a medicina, e no caso especialmente da radiologia, né, por exemplo, precisa disso, porque eu não posso deixar de levar em consideração que médicos precisam trocar informações e dados, portanto, dados que não são só textos, mas dados sensíveis, inclusive imagens dos seus pacientes, para trocar um pouco, não é? As experiências, discutir um caso, discutir as soluções possíveis com seus colegas. Então, assim, acho que a gente precisa criar modelos de gestão, né, que tenham um nível de segurança e de proteção dos dados sensíveis, né, e crie modelos de anonimização, que seja, e etc., mas que permitam, então, que informações que busquem o bem-estar das pessoas, né, continue sendo usada com tranquilidade e com respeito aos direitos individuais. Mas eu não gostaria de que, a partir de agora, o meu médico, por exemplo, a minha médica, deixasse de discutir o meu caso em uma situação relevante por causa da Lei de Proteção de Dados, né? Então, a gente tem que escolher um caminho bom para todos, para cada profissão, para cada setor, para que a lei também não se transforme num grande entrave à boa execução daquilo que é o papel, né, a importância de cada profissão e aquilo que a gente
para isso, né? Então, acho que numa primeira fala é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, eu deixei aqui os meus e-mails, e a única rede social que eu tenho é o LinkedIn, eu não dou conta de mais nada, mas tá aí, então, para quem quiser trocar mais uma ideia e ver algumas coisas. Lá no meu perfil do LinkedIn tem sugestões, inclusive, sobre como tratar um canal de comunicação respeitando dados. Então, tem alguns produtos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, podcasts, coisas do gênero, que pode ajudar alguns de vocês. É isso, Ademar. Muito obrigada, né? Espero que a gente possa continuar aí conversando depois da apresentação, que vai ser muito interessante, né? Do Otacílio Rosa. Fantástico, obrigado, Flaviane. Eu queria pedir para que todos os participantes, a gente tem através dos comentários, né, do bate-papo ali, ou de perguntas e respostas, a gente pode interagir, já ir enviando as perguntas para que, na sequência da fala do Otacílio, a gente já possa começar a debater e responder algumas dúvidas. Mas, Flaviane, muito obrigado. Eu acho que foi assim muito esclarecedor e brilhante assim a abordagem, com todas as possibilidades e oportunidades, né, na verdade, que isso também pode gerar, né, de desenvolvimento, de criação, de novas formas de interagir, seja por EAD, seja por educação, seja por métodos tecnológicos de monitoramento, etc. Então, e com esse gancho de tecnologia, também quero chamar agora o Otacílio, Isaías Otacílio da Rosa, que é um expert nesse tema, para que nos fale um pouco da experiência dele. Queria que você falasse um pouquinho do teu background de tecnologia também, Otacílio, e na sequência eu quero que você compartilhe com a gente um pouco do teu conhecimento. E daí, na sequência, nós todos aqui vamos fazer uma discussão e participando com todos que enviarem perguntas, tá bom? Então, Otacílio, a palavra está contigo. Muito obrigado. Bom, tentar falar alguma coisa depois da Flaviane já fica um pouco mais desafiador, né? Mas, como eu vou focar um pouco mais no universo da tecnologia e de como nós estamos literalmente lidando com esse momento associado à LGPD, muitas das coisas que eu poderia repetir dela eu vou suprimir, mas quero iniciar dizendo o seguinte: a abordagem apresentada pela doutora Flaviane, né? Pela Flaviane, ela é extremamente pontual. Ela expõe uma preocupação que ela não é uma preocupação imediata, mas, ao meu ver, ela é uma preocupação que ela vai ser recorrente a partir do segundo semestre desse ano para alguns determinados ambientes organizacionais, e eu vou procurar tentar construir uma leitura de que o ecossistema da saúde ele vai ser um dos focos de muitas ações, sejam elas judiciais ou de ações de características administrativas. Antes de eu falar especificamente da lei, eu gostaria de dizer o seguinte: a estrutura acadêmica, a base acadêmica da qual eu concluí o meu mestrado e meu doutorado, ele se associa a uma área de conhecimento voltada a processos decisórios. E no conjunto dessas atividades, sempre que você fala em processos decisórios, normalmente você lida com 3 perfis de pessoas que lhe procuram. E eu estou conversando com profissionais médicos que certamente sabem exatamente o que eu estou relatando. Existe um perfil que ele caracterizado pela ideia de que, e aí, o que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? E muitas das pessoas que sentam na frente de vocês, eles exatamente querem saber isso. Ok, como é que eu resolvo esse problema? Se esse indivíduo ele tem um senso crítico um pouco mais aguçado, se esse indivíduo ele tem alguns filtros a mais que lhe permitem pelo menos raciocinar sobre escolhas,
ele provavelmente vai adotar um segundo perfil, que é ok, quais são as alternativas que eu possuo? O que é menos pior? Essas duas pessoas hoje, no que nós estamos conversando, sobre o que estamos conversando de Lei Geral de Proteção de Dados, é o que mais está acontecendo. Aqueles que estão nesse momento buscando se adequar, eles estão buscando soluções de mercado, conversando com profissionais, que nós já vamos falar um pouquinho sobre o perfil desses indivíduos. E aí, o que eu faço? Como é que eu consigo me adequar com o menor esforço e o menor custo possível? É uma saída? Sim. É uma saída em que no curto e no médio espaço temporal você vai estar salvaguardado. No entanto, a palavra proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, ela remete ao conceito de segurança, que nada mais é do que uma condição estável, relativamente presumível, onde o indivíduo ou um grupo possam executar suas atividades de forma contínua e sem medo ou receio. Por que eu digo isso e faço essa introdução? Porque existe um novo perfil que tem emergido muito no segmento não só empresarial ou organizacional, mas principalmente naqueles que estão começando a se questionar sobre riscos, que ele, antes de tomar uma decisão, ele busca entender quais são as consequências associadas às alternativas que ele possui. E aí nós entramos em uma outra plataforma, em um outro nível de discussão. Ao meu ver, muitos dos decisores, eles não estão predispostos a ter um diagnóstico, a possuir, a consumir uma prestação de serviço que alguém diga para eles o que é melhor. É como se eu dissesse para cada um de vocês que participa dessa apresentação que o melhor para vocês é adotar a postura XYZ. Com que base que eu faço isso? Porque me apresento como especialista, porque me apresento com a formação, porque sou o proprietário de uma empresa de tecnologia, porque posso ficar citando tantos exemplos de adequações que foram feitas, mas essas bases possivelmente se distanciam das suas realidades locais, das suas crises já gerenciadas, da sua condição tanto profissional como familiar, como no momento ou financeiro. Então, o que nós estamos hoje buscando conscientizar as pessoas que existe uma demanda muito forte, que existe uma necessidade muito forte de você construir conhecimento, de você melhor entender qual é a sua situação problema, e a partir dessa situação problema, aí sim, você começa a adotar posturas diferenciadas. A Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo entrando ela já entrou em vigor, como a Flaviane já destacou isso, em 2018, mas a partir de setembro do ano passado que efetivamente nós, brasileiros, começamos a nos antenar com relação a isso. E por incrível que pareça, a pandemia ela serviu como um catalisador dessa legislação, pois os nossos modus operandi, eles se modificaram, eles se reinventaram. Hoje, o home office, o trabalho à distância, a troca de informações, o armazenamento em nuvens, muitas informações que estavam talvez nos seus consultórios, hoje estão em laptops com seus funcionários em casa. E nós começamos então a entrar num processo em que existe uma insegurança associada a uma incerteza sobre o que vai acontecer a partir do dia 1º de agosto de 2021. Nessa forma, eu vou compartilhar algumas telas, mas rapidamente aqui no share, só para nos organizarmos. Achei. Não. Segundo. Não vou fazer nenhuma apresentação comercial, gente, só vou utilizar algumas telas minhas para poder conversar. Nessa forma, é importante destacar que, ao me aproximar hoje de um profissional médico, ao me aproximar hoje de um potencial cliente e conversar com essa pessoa sobre Lei Geral de Proteção de Dados, por padrão,
eu terei dois perfis. Ou faço parte de duas áreas de conhecimento que estão disputando, literalmente, o protagonismo desse novo momento, que é uma oportunidade, que são os profissionais do direito e os profissionais de tecnologia de informação. Eu vou começar pelos profissionais de tecnologia de informação. Inevitavelmente, deverão haver oportunidades dentro das organizações, dentro dos seus ecossistemas de trabalho, de inserções de tecnologia, do tipo um sistema que rastreie tentativas de invasão nos seus e-mails, nas suas bases de dados, formas específicas de que alguém possa, a lei conduz isso, solicitar a exclusão dos seus dados da base de dados de vocês. Isso já existe e não é de hoje. Só que essas soluções tecnológicas, elas são significativas. Você vai necessitar colocar a mão no bolso, você vai necessitar realizar investimentos e talvez esses investimentos nesse momento não estivessem programados, e com certeza não estão programados. Por outro lado, existe uma outra característica. Independentemente de você investir R$1 ou R$1 milhão, se houver atratividade suficiente, ou se houver uma ou mais vulnerabilidades passíveis de serem exploradas, possivelmente dados que estejam sob sua guarda ou sob sua responsabilidade sejam expostos. E se isso acontecer, não é a tecnologia que vai assegurar a vocês a mitigação associada às sanções, principalmente administrativas. Esse é o ecossistema dos profissionais de direito, que são eles que, por natureza, vão construir argumentos, vão construir narrativas que possibilitem que você contingencie determinadas perdas e, obviamente, o que eles buscam é que você não sofra com as perdas. Só que entre essas duas áreas de conhecimento, nessa live aqui, nós temos um profissional médico. E a exemplo dos outros dois, em sua formação primária, em sua formação acadêmica inicial, ele não foi direcionado para tratar de coletas de informações, avaliações de desempenho, gerenciamento de riscos associados, novas tecnologias. Então, e aí surge essa figura, ou surge essa necessidade de você fazer o seguinte: tudo bem, eu sei que é preciso, mas quando? Tudo bem, eu sei que é preciso, mas o que eu faço? O quem vem primeiro? Em quem eu confio? O quanto eu tenho que investir? O que é necessário para que eu possa iniciar esse processo, como muito bem destacou a Flaviane, e não ficar exposto? Porque certamente não vai ser no dia 2 de agosto que alguém vai bater na sua porta. Mas o que eu preciso fazer para isso? Então, é exatamente nesse ponto que algumas pessoas, tais como eu, estão observando esse novo momento com a perspectiva dos decisores e não dos resultados ou das atividades. Dito isso, é importante dizer a vocês algumas coisas sobre a lei que não posso deixar de abordar. Essa lei, ela trata de 3 indivíduos, ela destaca o papel de 3 atores. Um deles é denominado de controlador de dados. E esse controlador de dados é aquele indivíduo que no final ele paga pelo sucesso ou pelo fracasso. Ou seja, é o proprietário, é o responsável, é o presidente, é o CEO, é o médico que tem o seu consultório e sobre a sua responsabilidade terceirizada, as pessoas tratam dados. Além desse ator, existe um segundo ator que é quem executa as coisas e é chamado de operador de dados. É quem realmente vai botar a mão na massa, né? Que ele vai trabalhar, que ele vai tentar garantir que as coisas aconteçam de forma correta. E um terceiro ator, que a Flaviane bem destacou, que no Brasil nós chamamos ele de encarregado de dados, que é o Data Protection Officer, que é o DPO. Ele é um elemento extremamente importante nesse processo, porque ele é um interlocutor entre o controlador de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. É ele que vai ser o facilitador e o intermediário nessa construção. Essas pessoas, elas podem existir de forma
organizacionalmente estruturadas, ou seja, elas podem integrar as duas últimas. O controlador, inevitavelmente, será possivelmente um dos senhores. Mas essas pessoas, elas podem ser tanto da organização, como podem ser pessoas contratadas externamente. E aí você tem uma nova dúvida. Será que estão trabalhando certo? Será que eles estão efetivamente tratando disso? E por que isso é tão importante? Porque dentre tudo que se foi construído nessa legislação, nessa lei, mesmo que ela venha ou seja apresentada como de caráter pedagógico, as sanções são muito fortes. As sanções administrativas, independente do que você possa vir a responder judicialmente, ela começa com 2% do seu faturamento anual. Isso significa dizer que começar com 2% não significa dizer que será 2%, mas ela pode chegar a 50 milhões de reais. Então, nesse universo, começa-se então a pensar diferente, a sair da caixa. E o que é sair da caixa? A estrutura que está sendo hoje montada para atender qualquer profissional de uma consultoria ou de uma auditoria interna ou alguém que se apresente, ele necessariamente vai seguir esse fluxo que eu estou apresentando aqui na tela para vocês. Esse indivíduo, como um profissional médico, ele necessita diagnosticar a situação do problema, que para esse contexto se chama inventário de dados. Ele vai ter que entender como os dados eles entram, como eles circulam, como eles se processam e como eles são tratados no ambiente de vocês. Eu vou dar um exemplo muito simples. No consultório dos senhores, no laboratório, na clínica médica ou no edifício empresarial que você está inserido, sempre que alguém solicita o cadastro de um indivíduo para que ele entre, ele está tratando de dados. O que ele faz com esses dados? Uma imagem da área de vocês, de radiologia, minha, que talvez circule em 10 ambientes, se porventura me passar pela cabeça que eu posso questioná-los judicialmente, e isso vai acontecer, não que vai acontecer porque as pessoas vão questioná-los judicialmente, vai acontecer porque da mesma maneira que você vai ter um time trabalhando de forma preventiva, um outro grupo vai se especializar para buscar oportunidades e fragilidades. De que forma eu posso me manter seguro? Esse diagnóstico ele faz com que você então tenha alguém que em um determinado momento colete muitas informações. Imagine que essas informações elas foram colocadas em páginas e nos seus ambientes de trabalho, uma rápida auditoria me propiciasse 100, 200, 300 páginas de informação. O que você vai ter que fazer? Caminhar em direção a uma avaliação. Há uma forma de destacar pontos positivos, pontos negativos e entender como isso se processa. Percebam que isso não é uma atividade primária, simplesmente do advogado ou do profissional médico ou de um engenheiro. Isso é uma atividade associada literalmente a processo. Se qualquer um desses profissionais esteja acostumado a lidar com processos, ele conduz esse tipo de atividade. Só que entra aí agora um novo grau de dificuldade. E esse novo grau de desafio é a chamada análise de risco. E o gerenciamento de riscos é uma coisa extremamente interessante, porque o gerenciamento de riscos ele tem uma característica, independente da legislação que você, ou da norma que você utilizar. O Flaviano destacou a 27.001, que é a norma de segurança de informações. Eu trabalho bastante com a norma 31.000, que é a norma internacional de gestão de riscos. Não importa, nós fizemos a nossa tese a nossa dissertação de mestrado, nós avaliamos umas 30 normas dessas. Todas elas buscam identificar, analisar, avaliar e tratar riscos. Com essas grandes atividades, com essa estruturação, você é capaz, aí sim, de estruturar perspectivas ou planos de ação. E esses planos de ação são interessantes, pois só nesse momento aqui é que se pode trabalhar com a ideia de que juridicamente eu preciso caminhar, desenvolver 14 documentos, preciso trabalhar minha política, preciso modificar e assim por diante. Tecnologicamente, mesmo sabendo que eu tenho que modificar o meu site,
eu posso identificar que eu preciso desse sistema, daquele sistema. Eu começo a fazer esse dimensionamento financeiro e prioritário e começa então a um processo, um círculo virtuoso, onde nesse círculo virtuoso você, a partir do primeiro dia, já tem condições de demonstrar o seu esforço em estar adequado a uma legislação que ainda não está 100% clara quanto à sua forma e seus templates. O que se tem hoje como referência são os documentos produzidos no âmbito da Europa, através da GDPR, o que você encontra de boas práticas em nível de Tribunal de Contas da União e grandes bancos, mas existe também aqui a necessidade de você olhar para um processo em que não apenas você tem que garantir a segurança dos seus dados, como tem que comprovar. A metáfora da mulher de César. Só que ao invés de não basta ser, tem que parecer, você tem que primeiro demonstrar que você parece e posteriormente mostrar que você é. E isso acontece dessa maneira. Por que nós estamos fazendo essa abordagem nesse momento aqui? Eu vou fazer uma abertura de uma tela já na sequência. É que o ciclo de vida do tratamento de dados, quando se falar, quando porventura os senhores e as senhoras escutarem, você trata dados, o que nós estamos falando? Da coleta. Como os dados dos seus funcionários são coletados, dos seus pacientes são coletados, dos seus prestadores de serviços, seus fornecedores, seus parceiros, eles são coletados. Para qual finalidade você coleta dados dessas pessoas? Aonde você, como é que você obtém o consentimento? Como assim? Sim, para eu fazer uma ficha na recepção, em algum local dessa ficha tem que estar dizendo que eu estou consentindo em passar os meus dados a vocês. E nessa mesma ficha eu tenho que, nesse termo de consentimento, saber que os meus dados serão utilizados para isso, para aquilo outro. Ou seja, o consentimento. Aonde esses dados ficarão armazenados? Aonde ficam hoje? Em gavetas, em armários, em salas de segurança, em softwares virtualizados, em nuvem? Como é que eu, titular de um dado, posso acessar o meu dado e entregue a vocês, se é que eu posso? Como é que eu posso editar informações? Como é que eu posso solicitar a exclusão desses dados? Uma outra situação, ainda como pressuposto da lei. Esses dados são transferidos? São, é óbvio que são. O Leandro destacou isso e eu tenho certeza que os senhores, se tiverem dúvidas sobre um determinado caso clínico, vocês compartilham informações. Percebam que, usando a lógica mais negativista possível, eu posso questionar se isso é válido ou não, mesmo que seja para salvar a minha vida. Mas como você faz transferência disso? E ao término de tudo isso, terminamos a nossa relação contratual, a nossa relação paciente-médico. O que é feito com esse dado? Ele é excluído? Ele permanece aonde? Ele fica ad eterno? Aí você poderia pensar assim, Otacílio, então nós estamos perdidos, porque possivelmente nós não tenhamos nada disso que você está me dizendo, ou se temos pouco, e estamos susceptíveis agora a ser processados. Bom, não é bem assim, como bem colocou a Flaviane. A legislação ela tem uma base legal para tratamento de dados. Essa base legal ela está associada a uma ideia de que você, para o ecossistema médico, basicamente eu trabalho com a ideia de consentimento, ou seja, mediante o fornecimento do consentimento. Em seus consultórios, clínicas, laboratórios, hospitais, alguém em um determinado momento vai ter que dizer, coloca alguma coisa aqui para consentir que você está coletando esses dados e vai tratar. E o segundo é a tutela para a saúde, que ela é exclusiva em procedimentos realizados por profissionais de saúde. Então existe sim base legal para que profissionais médicos eles coletem e façam todos os ciclos de tratamento de dados. Antes de eu sair dessa tela aqui, eu gostaria de falar uma outra coisa para a gente já encaminhar, que o meu tempo está se esgotando. O mercado hoje possui
várias iniciativas de sistemas que estão se predispondo a adequar ambientes médicos à Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu aconselho, e essa é a palavra, que vocês possam levar em consideração. Independentemente do suporte jurídico, em algum momento vai existir a necessidade de um suporte tecnológico. Essas duas áreas, elas são complementares. Se eu fosse priorizar, e eu fiz isso dentro da minha própria empresa, que é uma empresa de tecnologia, eu priorizo o aspecto jurídico. Porque construindo já a argumentação jurídica, construindo já a narrativa, se houver qualquer tipo de demanda, eu já consigo demonstrar que estou me adequando. Obviamente, isso não significa que eu não possa ser sancionado, mas significa que eu possa mitigar de uma forma mais concreta esse tipo de sanção. Ao mesmo tempo, muitos desses profissionais, esses sistemas que estão apresentando, eles basicamente estão concentrando as suas estruturas em cima de um processo metodológico do especialista. Responda esse questionário, eu lhe digo o que tem, e sobre a minha visão, você pode seguir que está tudo certo. Funciona, de novo, dependendo de como você se encaixa num dos 3 perfis que eu iniciei a minha fala. Agora, existe uma forma construtivista, não estou aqui divulgando a nossa plataforma, apenas mostrando um dos sistemas que o mercado existe, em que se eu fizesse uma simples análise e dissesse, e ao invés de ser a minha empresa, fosse qualquer um dos ambientes de vocês, em que eu explicasse que existe um conjunto de 65 critérios, indicadores de desempenho, e que esses indicadores de desempenho, eles explicam a lei, e que você conseguisse olhar para esse gráfico e encontrasse uma série de pontos no vermelho, tecnicamente, você tem que buscar tratar cada um desses aspectos que estão sendo referenciados como demandantes de atenção. Esses aspectos, uma vez colocados em matrizes de riscos, nos permite entender quais são os riscos que você está suscetível. Ele me permite construir planos de ações em que vários times, eu posso ter um time jurídico, um time tecnológico, alguém da área de comunicação, um prestador de serviço fazendo a manutenção. Todas essas estruturas, elas são inseridas dentro de uma plataforma em que você simplesmente, você não, né? A pessoa que estiver fazendo o processo de integração de gestão, ele vai sendo notificado se as tarefas estão ou não estão sendo executadas, se elas estão ou não estão sendo atrasadas. Esse tipo de ação nos possibilita, em um curto espaço de tempo, que... deixa eu sair aqui da minha tela. Ele nos possibilita que você consiga organizar de forma mais adequada um bom processo de implementação. Para concluir, bons profissionais e mais profissionais. A exemplo de qualquer área, faça uma simples pergunta para quem se predispuser a estar à sua frente e dizer que está pronto para adequar o seu ambiente de trabalho, o seu negócio, a sua clínica à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você vai me entregar? Ele vai lhe dizer, ok, eu vou estabelecer por fase. Que fases? Uma fase dessa eu te entrego o quê? E aí, só um segundo. Você conversa com essa pessoa e lhe peça para mostrar qual é o processo que ela vai construir esse conhecimento e de que forma você vai poder posteriormente aproveitar esse conhecimento para que ele possa ser utilizado no futuro como um diferencial competitivo, dizendo que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, e com um diferencial em nível defensivo, demonstrando de forma extremamente compassada e concreta a sua adequação a esse contexto. Então,
Me perdoe, estou estendendo um pouquinho mais o meu tempo, mas eu agradeço a oportunidade e espero que essa fala faça sentido e estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, Tacílio. Não, realmente é impressionante como a gente consegue otimizar e organizar e criar oportunidades e criar soluções inovadoras para resolver o problema que está posto à mesa de todos, né? Eu queria convidar agora para voltar para a nossa discussão, agora também a Flaviane e você também, Isaías, se puder continuar participando conosco, e também todos os demais participantes que queiram se manifestar, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Eu gostaria de comentar aqui algumas perguntas que foram trazidas. Uma delas foi a seguinte: do Eduardo Marques. Soube que a ANPD poderia credenciar outras organizações para realizar investigações ou auditorias para melhor caracterizar uma infração. Isso procede? Né, algo no regimento sobre esse expediente? Talvez a Flaviane possa nos ajudar inicialmente. E se o Tacílio tiver algo para complementar também, pode participar. Eu vou agradecer a pergunta do Eduardo, né? Ademar, assim, eu vou tentar entender melhor o que ele perguntou, porque ele usou algumas palavras que, para mim, são preocupantes. A primeira delas é investigação, a outra é auditoria. Eu entendo que o modelo regulatório da agência ainda não está totalmente mapeado. Então, investigação, até onde a minha leitura restritiva, seja da lei, do regimento, do decreto-lei ou do regimento, ela só pode ser feita pela própria agência. Só que hoje eles têm um problema, eles não têm pessoal, então pode ser que pessoas sejam mobilizadas de outras partes da administração pública para atuar ali. Mas a auditagem, aí me parece que é o que está fazendo referência às certificadoras, que vão existir em outras agências, como da Agência Nacional de Petróleo, por exemplo. A gente tem certificadoras que são reconhecidas pela agência, né? E aí elas fazem auditoria externa. E aí a auditoria externa, ela tem um procedimento né, de investigação, mas que não impõe sanções, né? É só para você ter um relatório. Então, acho que a gente só tem que tomar cuidado um pouquinho com o que seria essa solução, né, o que é claramente a atuação. Então, me parece que uma atuação de ir até um determinado local onde existe alguma questão tem que ser feita por servidores da agência, e a certificação como auditoria, aí sim ela pode ser feita por empresas que forem acreditadas pela agência. Acho que é isso que eu posso te complementar agora, esperar um pouquinho para a gente saber o que eles vão entender melhor sobre isso, porque não tem informações também tão precisas. Como eu disse, a agência só tem 6 meses, né? Então é muito difícil também a gente responder a todas as... Mas se você for ao regimento, na diretoria de fiscalização, eu não vejo lá uma possibilidade de investigações serem feitas por terceiros, a não ser no caso das certificadoras com a auditagem. Espero ter respondido, Eduardo, a sua dúvida. Bom, o Flaviane pode até, acho que, me auxiliar e se eu estiver equivocado ela me corrige, mas as
as sentenças que já foram promulgadas associadas à proteção de dados até agora, elas não foram movidas ou promovidas pela agência. Até porque, eu escutei isso de alguns juristas, né, de alguns profissionais de direito, que o Código de Defesa do Consumidor já é o suficiente para você questionar a proteção de dados nas empresas. O que eu entendo, e aí é importante muito bem deixar isso claro, é o seguinte: você pode até considerar que, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Vou brincar aqui, fazer uma analogia bem mal colocada, né? É aquela pessoa que não quer tomar a vacina agora, que ela está esperando saber se ninguém vai virar jacaré para depois ela tomar, né? Então vamos ver o que vai acontecer na sequência. Agora, o que acontece? Se na minha empresa, um funcionário, um cliente, alguém que vem aqui, ele sair dali e simplesmente me fazer uma ilação dizendo que acha que o seu dado vazou da minha empresa e por isso está sendo importunado. E se porventura alguém que eu digo, a agência chegar até a mim e me questionar, o ônus de demonstrar que eu estou adequado à legislação sou eu. Eu posso até não responder, judicialmente, posso comprovar que não tenho qualquer tipo de responsabilidade com aquela acusação, mas eu corro um seríssimo risco de receber uma sanção administrativa, porque aí sim, alguém conseguiu chegar aonde eu estou e identificou que eu não tenho absolutamente nada, ou eu estou totalmente desconexo a essa legislação. Eu queria colocar em pauta também mais uma questão, né, que para o médico, né, o sigilo do seu paciente, o sigilo sobre a doença, isso já é algo que está incutido dentro do nosso DNA, né? Isso já desde a nossa formação. Nós, já no nosso próprio juramento, né, a gente tem isso de uma maneira muito clara, né? E a LGPD, ela veio, né, dentro nesse tom que todo mundo enxerga muito a tecnologia, mas os dados, mesmo os dados físicos, também são sujeitos a todas as sanções, né? Então, existe uma questão dentro do meio tecnológico, que é a questão do opt-in de dados, né, de você autorizar, né? E nós temos, quando nós fazemos os nossos procedimentos médicos, né, até para mitigar alguns riscos, nós temos o termo de consentimento esclarecido, informado, né? Então a pergunta que vem, inclusive, vem da doutora Alexandra Monteiro, que é a coordenadora geral da comissão, né? Qual a recomendação para a elaboração do termo de consentimento, né, para os dados gerados? Como que a gente pode fazer isso, já que a maioria das pessoas nem tem noção do que é um bem digital, né? Como que a gente pode tentar ajudar isso? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a doutora Alexandra trouxe. Como que a gente pode utilizar eventualmente esse termo, que já é o que está na rotina dos procedimentos médicos, para a gente tentar mitigar de alguma forma essa questão, ou até, dentro do que já foi falado, a própria questão de educação, né, em relação a isso. Bom. Doutora Alexandra, obrigada, né? Acho que a pergunta é super interessante e está no sentido... eu vou tentar fazer uma ilação com aquilo que eu estudo, né? Então, assim, eu tenho certeza que ninguém vai entender o que é um bem digital, não é? Que é a pergunta que me responderam, não é? A própria noção de intimidade é uma noção que muito difícil das pessoas entenderem, porque hoje as pessoas estão tão expostas, né, que explicar que a proteção do dado é uma proteção à sua intimidade não é algo fácil. Eu concordo
com a dificuldade de externar isso. Então, eu sugiro especialmente, quando eu faço um termo de consentimento livre informado, que a gente dê exemplos, né? Como, por exemplo, o uso para... eu acho que a gente tem que ser didáticos. Eu não usaria o conceito de bem digital ou de um conceito como nós vamos fazer uma comunicação, um tratamento assim assado, com terminologias difíceis das pessoas comuns entenderem. Eu explicaria da forma mais simples possível e dando exemplos, como se faz em alguns termos médicos mesmo, né? Que dá exemplo, você pode sentir tontura, isso, aquilo. Eu acho que a gente vai ter que usar, eu usaria no mesmo momento um termo anexo, a não usando... Né? Tentar fazer no mesmo momento, ou seja, criar um procedimento para a adesão ao consentimento do paciente ser colocado junto com aquele que a gente já assina quando realiza qualquer tipo de procedimento médico atualmente, e fosse muito parecido na explicação. Né? É claro que cada hospital, cada clínica vai ter uma forma de guardar os dados, tratá-los, de transmiti-los. Então, é claro que eu não tenho aqui uma solução, tipo assim, um modelinho pronto que vai resolver para todo mundo, né? Deixa eu dar uma complementada também aqui na fala. Uma rede de farmácias em São Paulo foi condenada a 7 milhões de reais por estar vinculando descontos ao fornecimento do CPF dos seus clientes. E essa mesma rede, não só ela, como outras, aí começam a vir as boas práticas, né, forçadas pela sanção. Hoje você, de certa forma, coloca a tua digital como opt-in para concordar com aquilo que está sendo dito. Então, a forma com que vai ser executada a coleta desse consentimento, o recebimento desse consentimento, é uma estratégia muito mais associada ao quanto você está disposto a investir em tecnologia ou não. Uma simples folha com um texto, mesmo que depois ele possa ser questionado, ele já é um consentimento. Uma apresentação a alguém dizendo, olha, você está se cadastrando comigo, então vai acontecer isso, mais isso. Está de acordo? Tá, coloca o seu dedo aqui, beleza? É uma forma de obter. Mas o mais importante, doutor, é que esses tipos de ações, essas ações, elas não podem ser ações isoladas para atender uma preocupação específica. Elas têm que estar dentro de uma política de proteção de dados. E quando a gente fala em política, muitas vezes nós ouvimos falar esse famigerado nome e achamos que ele é simplesmente um papel que vai ser, em algum momento, requisitado por alguém. Mas existem hoje 14 documentos que eles comprovam a adequação de qualquer organização à Lei Geral de Proteção de Dados. Um deles, eu aqui estou nominando, é a política de proteção ou política de segurança de dados. Nesses documentos fica muito bem explicitado que o consentimento feito na recepção ou em determinados locais, ele vai possuir essas características, vai abordar esse tipo de situação e ele tem como finalidade essa estrutura. Por quê? Porque o elo fraco não é o que está escrito, não é o sistema. O elo fraco vai ser a pessoa que vai estar executando essa atividade. E aí, Flaviane, como uma profissional de compliance, eu aprendo muitas coisas com ela. Esse elo fraco, ele não vai me comprometer, pelo menos na totalidade, a não execução de uma atividade que eu previ, está nas minhas políticas e eu disponibilizei sistema para ser executado. Mais um comentário do Eduardo Marques, novamente. Imagino que uma boa parte das clínicas radiológicas não esteja pronta para aderir ou enfrentar plenamente a LGPD, né?
por onde essas clínicas poderiam começar? Bom, posso começar, Flaviano? Aí agora está mais no meu universo. Eduardo, eu tenho convicção que você necessita entender a sua situação, problema. Estou falando para profissionais médicos, então vou usar um nome que é muito comum, vamos fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele basicamente, aquela imagem que eu mostrei para você, pode ser que outros sistemas apresentam algo similar ou não, mas aquela imagem, o que ela faz é o seguinte, um bom levantamento da sua condição atual. A identificação, esse levantamento da sua condição atual, ele serve única e exclusivamente para que você consiga identificar quais são os pontos de atenção que estão em desconformidade com essa legislação, a legislação está exigindo. E a partir daí você começa 2 movimentos. Os movimentos são, normalmente, jurídicos e tecnológicos. Quando eu falo jurídico, estou falando literalmente o aspecto jurídico, ele extrapola a ideia só da lei, mas ele está dentro da regulamentação administrativa, inclusive, de como as condutas deverão ser executadas. E tecnológico depende da sua capacidade de investimento nesse ou em momentos futuros. Então, essa é a estrutura. Agora, o equívoco é você chamar alguém e essa pessoa olhar o teu sistema de informática e dizer que você tem que trocar todo ele por uma outra coisa. Hoje, geralmente, já não se faz isso, mas alguns clientes que eu visitei, ele falou, não, mas a minha TI já está tratando disso. Perfeito. Você quer conversar mais? Não, eu estou satisfeito. Então, tá bom, a TI está tratando isso. O que vai acontecer é que quando chegar uma demanda, não é a TI que responde. Então, você precisa partir desse levantamento. Existem hoje profissionais do mercado que estão se predispondo a fazer isso. Normalmente, esses profissionais são profissionais do direito para diagnosticar essa fase inicial. E eles estão criando parcerias com empresas de tecnologia que estão, a partir daí, tentando gerar oportunidade para eles próprios de comercialização dos seus sistemas. Flaviane, passando para você e também queria que, se possível, você comentasse já em relação a isso, quando os programas de conformidade iniciaram nas empresas, uma das sugestões que foi geralmente era dada é você criar os chamados comitês, né? Não apenas para implantação, mas também de crise, né? Numa eventual situação, né? Só se você pudesse comentar a respeito disso também. Eu vou tomar um pouquinho o final da fala do Otacílio. Me parece que o diagnóstico é um ponto pacífico. E um outro ponto que me parece assim, aí eu vejo isso como uma advogada que sempre atuou no contencioso e mudou para o lado da prevenção, é que os modelos regulatórios, especialmente o modelo da proteção de dados, ela cria um dever de conformidade para a empresa. Então, não é o consumidor ou o titular dos dados que tem que provar que você gerou alguma desconformidade. Você acaba tendo que provar que você está em conformidade. Essa é a lógica dos modelos de prevenção, que criam uma responsabilidade prévia. Então, seja no âmbito dos programas de integridade, da lei anticorrupção, seja no âmbito do compliance dos programas de conformidade, você sempre vai ter que ter alguém dentro da empresa para gerir esse lugar. Pode ser que seja um comitê de ética, um comitê formado por uma ou duas pessoas. Pode ser que a gente tenha uma autoridade única, né, como o Data Office Protector ou o Compliance Officer, nos casos de compliance. E me parece que
esses comitês, eles são importantes na prevenção, mas na hora que a crise chega, né, e existe essa ideia de mitigação também na legislação de proteção de dados, né, que fala do incidente, né, ou seja, da possibilidade de um incidente de desconformidade, é importante que as pessoas estejam previamente preparadas para ela. É o que o Otacílio diz assim: eu preciso ter os documentos organizados, eu preciso saber onde eles estão, eu preciso saber que eles existem, eu preciso que as políticas sejam documentadas, porque eu não crio um comitê de crise quando a crise chega. O comitê de crise tem que ser planejado antes, né? Então, como eu vou me portar? Né? Por exemplo, antes da decisão que o Otacílio se referiu sobre uma rede de farmácias, existe um dano reputacional ligado que às vezes pode ser maior que a própria decisão judicial, né? Que, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, e do Código de Defesa do Consumidor, já permitiam aquela condenação no âmbito civil, né? Não no âmbito administrativo, que aí precisa da agência, né? Então, eu acho que se esse comitê já estivesse pronto, ele já iria trabalhar reputacionalmente para tentar dar uma resposta e, inclusive, dar uma resposta pedindo desculpas, dar uma resposta dizendo o que fazer, né, daqui para frente. Então, é sempre importante que a gente pense na crise antes da crise chegar. E por isso que é uma lógica que a medicina consegue entender, porque a medicina está cada dia mais preventiva, né? A medicina está cada dia buscando garantir a nossa saúde de forma preventiva, né? Então, as mulheres fazem mamografia, né, todo ano, e tantos outros exames, como uma política de prevenção também, né? Então, acho que para vocês médicos é mais fácil entender que eu preciso planejar toda a prevenção e atuar preventivamente do que outras profissões, né? Então, parece que... E aí a pergunta de por onde começar, eu começaria pelo risco mais alto, de maior exposição, né? E aí tem que ter uma sensibilidade que eu não acho que é o pessoal da tecnologia que vai dizer. Essa sensibilidade de dizer qual é o maior risco é da própria empresa, da clínica, do hospital, né? É aliado, obviamente, a um aconselhamento jurídico, mas a dor maior, o impacto maior, eu posso mensurar todos os impactos, mas qual é o pior? Eu acho que tem que ter sim uma participação das pessoas que vão estar diretamente afetadas para avaliar isso e aí escolher a política prioritária, por onde começar. Mas por onde começar sempre parte para mim de um diagnóstico. Eu não consigo pensar em prevenção sem diagnóstico. Não, muito bom. Outro questionamento, a gente já está caminhando aqui para o final, né? O professor Renato Sabatini, que está aqui conosco, ele fez um questionamento, um comentário pedindo se há concordância por parte dos participantes, né? A lentidão da nossa justiça de segunda instância, aliada a denúncias banais, poderá trazer consequências funestas para as organizações que serão vítimas de denúncias oportunistas e de advogados aproveitadores. Vocês concordam? E ele citou um exemplo, que na Unicamp foram vítimas disso em 1999, bem antes da LGPD. O juiz de primeira instância deu causa inaudita altera pars, e a
a universidade só conseguiu, a Procuradoria da Universidade só conseguiu reverter depois de 6 meses no Tribunal de Justiça aí por unanimidade, mas o site ficou bloqueado por todo esse tempo por ordem judicial na primeira instância. Então, gostaria de ouvir a opinião. Acho que, Flaviane, você podia comentar isso aí. Primeiro, eu não conheço o Renato, mas Sabatini é um sobrenome que lá em Campinas eu conheço porque eu fui dar uma palestra numa instituição do lado da Unicamp, que é a Facamp, e me lembro desse sobrenome. Mas obrigado pela pergunta. Eu sou doutora em Direito Processual, então isso que você está falando é tudo que eu estudei na vida em termos acadêmicos, né? Primeiro, a gente hoje tem um problema muito sério mesmo. O Poder Judiciário, ele sobrevive com base numa decisão que são as decisões liminares, que é o que ele está falando, que é uma decisão inaudita altera par. É uma decisão que é sem contraditório, então a parte que está sendo condenada, ela sequer pôde falar antes do juiz tomar a decisão. Você apresenta elementos tão relevantes. Na saúde é comum isso, foi muito comum por um bom período, até um posicionamento dos tribunais, no que se refere, por exemplo, ao direito de realizar determinado procedimento médico que o convênio não estava autorizando. E aí, em nome da urgência, do risco de morte, muitas vezes ingressa-se com um pedido judicial, que é esse pedido liminar, e o juiz autoriza inaudito, sem a intimação, da parte contrária. Então, assim, isso não deixou de existir, isso continua existindo na nossa legislação. Esse é um dos pontos pelos quais as empresas precisam cuidar o máximo de prevenção e de criar documentos com robustez, e que fiquem fácil de achar. Eu fico brincando isso porque, às vezes, quando a gente recebe uma causa e aí eu falo assim, e cadê a prova? O direito trabalha muito com essa questão. O Poder Judiciário que é uma prova, é um papel, é um documento, é algo. Então, tudo que for possível em termos de inovação, em termos de melhorar a gestão documental daquilo que está provando, que será necessário provar, vai ajudar isso. Porque você vai, no âmbito do recurso, conseguir virar essa decisão. Mas que o tempo pode ser um fator de grande prejuízo para as empresas, sim. Por isso que a defesa, por exemplo, de uma certificação prévia poderia facilitar a revisão, pelo próprio juiz que tomou a decisão dessas questões. Então, assim, nós vamos ter novas estratégias jurídicas no futuro próximo, mas esse risco que ele narrou é iminente mesmo, não tenho dúvida de que isso pode acontecer mesmo. Obrigado. E caminhando para o nosso encerramento, eu queria fazer uma última pergunta para o Otacílio. Otacílio, dentro das tecnologias que possam nos auxiliar nessa jornada de proteção de dados e de conformidade, como que você vê em termos de tendências de tecnologia? O que você acredita que está mais aderente, que isso possivelmente num futuro próximo muitas empresas vão estar utilizando em relação a esse tema? Ademar, inevitavelmente nós vamos falar de inteligência artificial. Então, o conceito de machine learning, de você literalmente criar algoritmos que sejam capazes de bloquear tentativas de acessos, isso já existe hoje em uma esfera de preocupação que muito superior à que nós estamos, mas esse tipo de tecnologia ele vai se aproximar cada vez mais das nossas casas. Porque do jeito que nós estamos vendo o mundo caminhar,
ele está ficando cada vez mais susceptível às pessoas questionarem o status quo. E aí o nosso nível de proteção vai ter que ser aumentado cada vez mais. Respondidas. Pelo nosso tempo, agora realmente eu preciso encerrar. Realmente foi uma discussão muito proveitosa. Isso vai ser amplamente divulgado nos nossos meios. E eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Flaviane Barros, né, ao doutor Isaías Otacílio da Rosa, né, que são especialistas nesse tema, que a gente possa realmente traçar esse caminho, utilizando tecnologia, utilizando o direito e utilizando a sensibilidade que o médico tem em relação à necessidade do paciente, equilibrando, né, onde você precisa chegar, né, porque na verdade todas essas legislações e todas essas tecnologias têm que auxiliar o serviço que a gente presta ao nosso paciente para que ele possa usufruir o que há de melhor dentro da medicina, né, e não limitá-los, né. Então eu gostaria de agradecer muito, né, a participação de vocês. Quero fazer um agradecimento especial ao Colégio Brasileiro de Radiologia, na pessoa do presidente Dr. Valdair Mulha, e também a nossa coordenadora geral do comitê, doutora Alexandra Monteiro, para que a gente possa aí seguir. Espero vê-los no futuro numa nova discussão aqui no Colégio Brasileiro de Radiologia. Nós congregamos todos os radiologistas do país, que é uma especialidade médica que é pioneira sempre em incorporação tecnológica e pioneira também em oferecer uma medicina de classe mundial aqui no Brasil. E a gente também precisa estar preparado para todas essas inovações jurídicas e daí trazer inovações tecnológicas para nos adaptar. Então, obrigado, Isaías, obrigado, Flaviane, espero vê-los em breve.